Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Leonardo. Nós estamos online presencialmente na USPA, na 20ª Semana Brasileira de Informática Biomédica, com mais uma palestra para falar sobre biologia computacional, com José Eduardo Vargas, professor de Biologia Celular na UFPR. Ele possui graduação e licenciatura em Genética pela Universidade Nacional de Misiones, na Argentina. Tem mestrado e doutorado em Biologia Celular e Molecular. Na UPF, ele criou e coordenou a especialização em Biologia Computacional e Exploração de Dados. Seja bem-vindo, José. Agradecemos sua disponibilidade em estar conosco e compartilhar seu conhecimento através dessa palestra. Boa tarde. Primeiramente, muito obrigado à comissão. Ótimo. Aqui, ó. Boa tarde. Ficou melhor assim, né? Bom, primeiramente, muito obrigado à comissão pelo convite. Para mim é um privilégio estar apresentando aqui e falar um pouquinho do meu trabalho, nosso trabalho que estamos fazendo. E, na verdade, título desta palestra é uma pergunta, sim? Até que ponto a biologia sistêmica ou biologia computacional ele realmente representa a complexidade biológica dos fenômenos, sim? Então, vamos a começar com conceitos muito básicos e aos poucos e explicando para vocês o que se entende por biologia de sistemas, sim? Então, vamos avançando. Opa! Não está indo. Foi demais. Aí foi. Então, inicialmente, temos que explicar, para compreender a diversidade biológica e a complexidade biológica, a partir de conceitos básicos, e talvez a complexidade esteja associada a uma variável muito importante na biologia, que é o tempo, sim? Então, para compreender o tempo e compreender como a complexidade foi evoluindo, vamos a partir da idade da Terra, sim? A Terra tem 4,6 bilhões de anos, organismos, primeira bactéria, 4 bilhões de anos, organismos pluricelulares, aproximadamente 670 milhões de anos, Homo sapiens sapiens, não só Homo sapiens, aproximadamente entre 100.000 e 50.000 anos atrás, surgimos nós com nossa capacidade cognitiva que temos agora. Só que o ser humano não começou sendo cientista, na verdade. O ser humano tentava explicar essa realidade biológica da maneira que ele conseguia. Por exemplo, através de mitos, lendas, ¿sí? Tentava compreender aquilo que acontecia no mundo, os gregos, por exemplo, e outros tipos de civilizações também. Surge a ciência. O homem tenta compreender essa realidade biológica através do análise críticos de fenômenos que ele observava. Uma dessas ciências é a genética. E a genética começou lá em 1865, com alguém que vocês conhecem muito bem, se não é pelo curso, é pelo colégio, que é o Gregor Mendel, sim? Fazendo aquelas leis mendelianas. Se lembram dos cruzamentos que você fazia ou fizeram no curso de informática biomédica. Se nós consideramos Mendel, 1865 até agora, é pouco tempo, gente. 158, 57 anos, aproximadamente. Tá? Ora, eu pergunto, o ser humano tem capacidade de compreender, do ponto de vista da genética, todos os fenômenos biológicos ou simplesmente o funcionamento de uma única célula com só 158 anos? É um pouco ambicioso achar que a gente consiga fazer aquilo. Mas a gente dispõe de uma série de ferramentas para compreender aquilo. Então, vamos lá. Vamos a partir do básico da genética. Eu falo que as pessoas que realmente compreendem de uma maneira profunda esta fórmula muito simples, realmente sabem genética, porque é uma linha transversal para todos os tipos de genética. Fenótipo é igual a genótipo mais ambiente. Sim, mas não me lembro o que era fenótipo. Fenótipos são todas as características externas de um indivíduo, como também de suas células. Mas, de alguma maneira, esse fenótipo se configura. É porque esses genes reagem ao ambiente, tem um processo adaptativo e as pessoas são como são. Todos nós somos resultado de um processo evolutivo que continua acontecendo até agora. Até o macaquinho peludo também passou por esse processo. Muito bem. Então, agora conseguimos entender esse conceito básico de fenótipo. Eu posso utilizar o mesmo conceito para estudar doenças genéticas? Posso explicar exatamente o mesmo. Por exemplo, acontece uma mutação, entendendo por mutação, alteração, por exemplo, em uma base, ou um conjunto de bases, que afeta um gene, e esse gene pode afetar um conjunto de genes. Como consequência,
esse indivíduo com aquela mutação talvez tenha dificuldade para se adaptar a esse novo ambiente. Por consequência, pode ser que surja uma patologia de causa genética, uma doença genética. Por exemplo, imaginemos uma proteína que é importante para que funcione o coração. Essa proteína não funciona mais. Por consequência, o coração não funciona como deve. E esse indivíduo já parte de uma desvantagem evolutiva. Então, de uma fórmula simples, nós podemos compreender complexos biológicos complexos dentro da genética. Muito bem. Esta é a linha de tempo das descobertas dentro de genética de algumas das principais. Aqui começamos com Gregor Mendel, 1865, primeiro computador, 1946 aproximadamente, ou seja, faz 76 anos, temos um computador aí dando voltas. Estrutura do DNA, 1953, 69 anos. A idade dos pais de vocês, não, talvez pais não, mas avós, pode estar por aí mais ou menos, 69 anos. Ou seja, quando os avós nasceram, não sabiam que o DNA era dupla fita, algo que para nós é algo comum. O homem começa a misturar moléculas de DNA. Isso se conhece com o nome de DNA recombinante. 1972, 50 anos, sequenciamento por microarrays, sequenciamento de DNA, 1980 até agora, 42 anos, bem pouquinho tempo, e biologia de sistemas, estão tirando-me fotos, gente, assim vou sorrir. Biologia de sistemas, que é um pouquinho que vamos a falar hoje, de 2006 até agora, vocês estão vendo 16 anos. E vocês sabem também que o projeto Genoma Humano é relativamente novo. O primeiro genoma humano que foi publicado, aproximadamente ano 2000, 2001, saiu publicado o primeiro projeto Genoma. Ou seja, por que estou trazendo isto para vocês? Para que nós partamos de um ponto. E o ponto é que a gente sabe muitas coisas, mas muitas dessas coisas que a gente sabe são relativamente novas, dependendo como você se enxergue. Tá? Então, nós temos uma série de tecnologias e métodos para entender os mais diversos fenômenos biológicos que cada um escolhe estudar. Eu escolhi o câncer, tem gente que escolhe, por exemplo, interação entre indivíduos, tem gente que escolhe algumas doenças genéticas. Temos ferramentas e métodos, mas como podemos utilizar eles? E será que realmente eles, a tecnologia atual, consegue simular ou compreender o fenômeno biológico que eu estudo? Essa seria uma pergunta que eu trago para vocês hoje. Bom, mas temos um probleminha. Nós barramos com algo sempre, porque dentro da biologia as coisas não são simples, são de alguma maneira complexas. Eu já falei complexo, 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 mas em nenhum momento eu defini o que se entende por complexo. Tá? Vamos a tentar definir o conceito de complexidade. Então, o que é complexo? Algo de difícil compreensão, que não é simples, que é complicado. Sim? Desprovisto de percepção, entendimento ou clareza. No mínimo, é confuso. Isso é complexo. Muito bem, vamos a procurar outra definição desta escritora, Alice Munro, que fala: a complexidade das coisas, as coisas dentro das coisas, parece ser infinita. Quero dizer que nada é fácil, nada é simples. Ou seja, temos muitas coisas metidas em algo chamado complexo. Muito bem. Quando a gente estuda, sobretudo na biologia molecular ou na biologia celular, fenômenos biológicos, utilizamos ferramentas. A célula, por dentro, já vou explicar para vocês a quantidade de entidades moleculares que participam dentro de um processo biológico, está constituído por vários personagens. Nós fazemos um tipo de ciência descrita como reducionista, ou seja, quero entender aquilo que está integrado por miles de coisas interagindo com 10, 15, 20 genes que eu consigo estudar. Por exemplo, se eu faço uma técnica chamada de Western blotting, eu não consigo fazer um Western de 500 proteínas, escolho algumas. Ou se quero fazer um real-time, que é um processo para estudar genes, escolho alguns. Tá? Mas, na verdade, dentro da célula se mexem muitas coisas ao mesmo tempo. Ah, mas eu posso utilizar bioinformática. Dependendo da bioinformática que tu utilizas, tua bioinformática também pode ser reducionista. Por exemplo, bioinformática estrutural, onde eu falo
estudo a interação de uma proteína com um fármaco ou proteínas entre elas, ou complexos de proteínas, mas ainda estou escolhendo aquilo que estou estudando. Esto não é uma crítica da biologia reducionista, e isto aqui não vai ser uma palestra do cara falando a biologia de sistemas soluciona tudo, porque não é verdade. Modelos reducionistas têm falhas, ¿sí? E vou explicar algumas falhas desses modelos reducionistas, que na verdade são limitantes que a gente tem para fazer terapia, tá? Vamos a compreender um pouquinho mais isso. Falhas no tratamento do câncer. A cura do câncer não existe, existem tratamentos, tá? Então, por que esse tratamento que funciona com um tumor não funciona com outro tumor? Aí entra a genética de paciente, especificidade, droga, o tempo. São várias variáveis, mas falham os modelos reducionistas. Funciona em células, funciona em camundongos, bola no humano, não funciona. Mas a pergunta é, por que não funciona? ¿Sí? Vacina de peptídeos, tá? Eu coloco lá um peptídeo e tento modular uma resposta imunológica complexa. Funciona em um modelo, mas não funciona no outro. Então, falha também. Não estou falando que todos falham. Estou falando que existe a probabilidade de falha e é grande, dependendo de onde se posiciona. Tá? Estão me entendendo, gente? Estão percebendo meu sotaque? Cara, daqui a pouco. Estou fugindo do plano da câmera. Então tá. De nada. Muito bem, gente. Mas também, por exemplo, tipo de abordagens moleculares utilizando RNA de interferência. Mas eu bloqueio a expressão de um gene e com isso consigo fazer tratamento. Muito legal, mas não funciona, dependendo do modelo. Então, temos vários tipos de situações que biologicamente são complexas e atribuímos essa falha ao fato de que não entendemos completamente como aquilo funciona. Eu fico aqui no meio porque não dá para lá, né? Abordagens genômicos. Abordagens genômicos às vezes também falham. Por exemplo, no próprio projeto Genoma Humano. Descobrimos o genoma humano. Legal. Quantas doenças conseguimos curar até agora? Tá? Então, temos falhas nos modelos. Saber é muito importante. Mas temos que tentar algumas abordagens que integrem em forma holística toda essa complexidade. E será possível simular isso aí ou será ambicioso demais? Vamos lá. A palestra de que responde todo com biologia de sistemas não vai ser o caso hoje, tá? Se pensaram nisso, é uma coisa muito feia. Então vou começar a falar um pouquinho da minha história para explicar por que comecei a fazer algumas coisinhas de biologia de redes ou biologia de sistemas. Eu comecei minha carreira científica trabalhando com plasmídeos. Algo muito, muito reducionista. Basicamente, cortava e colava. Isso se fala clonagem. Eu trabalhava com vetores lentivirais para terapia gênica, no conceito mais reducionista de todos. Tu leva um gene para a célula, de uma célula que está falhando o funcionamento de um gene, e tu vai conseguir curar uma pessoa. Sim? E nós sabemos que a terapia gênica funciona em algumas situações, mas em outras não. Aí diz, não. Mas eu preciso trabalhar com modelos não tanto da biologia molecular. Vou começar a fazer coisas com células, porque seguramente as células refletem muito mais a realidade biológica. Aí comecei a trabalhar com câncer. E nós sabemos que câncer tem uma variabilidade genética implícita tão grande que tu colocas um fármaco, mata uma célula, mas as outras estão bem felizes da vida lá. E o que aconteceu no meu trabalho. Mas, enfim, aprendi uma série de técnicas muito legais para trabalhar com cultura. Eu falei, tudo bem. No meu caso, estava colocando umas drogas que induziam envelhecimento celular prematuro nas células. Prematuro entre aspas. Senescência em células tumorais, que as células tumorais, elas fugem da senescência, por falar de uma maneira simples. Mas não conseguia ver quais eram os mecanismos moleculares que ativavam essa senescência. Quantos Western precisava fazer, quantos real-times, em que genes. Aí comecei a trabalhar com biologias sistêmicas, e venho trabalhando desde então. Mas ainda não defini o que é biologia de sistemas. Então, vamos a começar a introduzir alguns conceitos básicos. Já falamos que a abordagem reducionista é tentar compreender algo, que tem muitas coisas, com apenas algumas coisinhas. Tá? Mas, por outro lado, temos outra maneira de trabalhar, onde a gente tenta enxergar a floresta e não as árvores. ¿Sí?
basicamente, é compreender a realidade dos fenômenos biológicos, neste caso, através de uma abordagem integrativa, onde considero todos os personagens ao mesmo tempo. Se vocês pensam dessa maneira, devem imaginar que eu posso utilizar princípios de internet ou princípios de redes para descobrir dentro de uma rede de interação de genes ou proteínas quais são os genes mais importantes ou as proteínas mais importantes. Né? Bom, eu tento, que consigas outra história, mas enfim, vamos lá. Mas será que é tão complexo? Será que um reducionismo consigue responder tudo? Ou será que uma abordagem de biologia de sistemas é suficiente? Vamos a ver isto aqui. Uma célula. Nós estamos compostos por trilhões delas. O genoma humano diploide tem esta quantidade de pares de bases. A quantidade de genes dentro do genoma, que sejam 20.000 a 30.000 genes. ¿Sí? Quantidade de proteínas nesta linhagem é este número que vocês estão vendo. Agora eu pergunto, nosso cérebro dá conta de analisar todas essas coisas se mexendo e se ativando em momentos específicos? Será que nós conseguimos analisar visualmente ou analisar de uma maneira reducionista 20.000 a 30.000 genes? Se fosse assim, não aconteceriam acidentes de trânsito. Aí a gente está dirigindo, quer mandar um WhatsApp, bate. Ah, mas nosso cérebro evoluído de Homo sapiens, 50.000 anos de evolução, ainda bate contra uma árvore. Outro carro atacou uma bicicleta. Ou seja, de alguma maneira, a gente sabe que não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Que seja analisar genes e proteínas interagindo dentro de uma célula, todos entre eles. É por isso que aí precisamos utilizar, nosso cérebro sofre, precisamos utilizar computadores. E a pergunta que você me fará, então tu gosta de computadores? É uma pergunta interessante. Na verdade, computadores são uma necessidade. ¿Sí? Se tu gosta, não, outro problema. Então, vou explicar para vocês como surgiram de uma maneira lineal algumas bases de dados para tentar compreender ou integrar informação. Então, temos evolução de dados ómicos, já vou explicar o que são, desenvolvimento de bases de dados e programas de beta-busca ou de sistemas. Tá? Então, vamos lá. Transcriptoma. Seguramente vocês sabem o que é transcriptoma, né? Estudo dos transcritos. Quando eu falo transcrito, estou falando, por exemplo, de RNA mensageiro e blá, 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 blá. Todos os RNAs que vocês imaginem, ¿sí? macRace, que é a técnica que estão vendo aqui, em 1995 surgiu. Posteriormente, surgiu o sequenciamento de todo o RNA, RNA-seq, 2008. Muito bem, que legal. Proteínas, proteômica. Eu não falei, mas falei transcriptômica ou proteômica. Todo o que termina em ômica significa conjunto de. Transcriptoma, conjunto de transcritos. Proteômica, conjunto de elefantes, não, de proteínas. ¿Sí? Muito bem, então, aí surgiu a espectrometria de massa, por exemplo, para analisar várias proteínas ao mesmo tempo. Então, aqui tem um GEP bidimensional, aqui estão os spots, se faz lá algum malditof, alguma técnica para identificar a identidade das proteínas. De um conjunto, né? De alguma maneira, tudo isso tentou ser integrado, e para integrar isso, surgem bases de dados de vias de sinalização. Ah, mas eu não sei o que são as vias de sinalização. Pensa assim, de alguma maneira, quando se acontece algum estímulo ambiental, a célula tem que interpretar esse estímulo. E isso consigue através de proteínas. Uma proteína, por exemplo, receptora, vai sofrer uma mudança e vai ativar uma série de proteínas no citoplasma até chegar no núcleo e ativar a expressão de genes. Todas essas vias que as proteínas utilizam se chamam vias de sinalização ou pathways. Tá? Então, muito bem, temos várias pathways e foram integradas lá em Kyoto, nesta base de dados que vocês conhecem como Keki. Aí surgiram duas vertentes, a de graça e a comercial. Eu trabalho com dados que são públicos, sim? Sempre trabalhar com coisas que não precisam gastar. E são muito confiáveis esta base de dados e algumas destas aqui. Muito bem. Alguma dúvida até agora? Está tranquilo? Se tem dúvidas, acho que não podem perguntar, porque só podem perguntar no fim. Mas igual, já perguntei. Ontologias gênicas. Ontologias gênicas surgiu para tentar também compreender como os genes trabalham em conjunto.
Imaginemos, agrupamos genes por funções. E como funciona? Imaginemos vocês três. Descobrem que 5 genes trabalhando juntos estão associadas à neurogênesis. Aí, outras pessoas descobrem a mesma coisa e à medida que vão se descobrindo que genes em conjunto, proteínas em conjunto, fazem parte da mesma pathway, vão ganhando significância. ¿Sí? Então, eu posso analisar dados de expressão gênica e, através de ontologias gênicas, atribuir uma função com valor estatístico. Essas são ontologias gênicas. Muito bem, legal. Ainda não chegamos na biologia de sistemas. Mas tem uma coisa interessante a hora de nós estudar, e estudar tudo aquilo que está vivo. Tá? Vamos de novo. Eu, José, estou constituído por tecidos, sistemas. Sistema cardiovascular, nervoso, bla, bla, bla. Meus sistemas estão constituídos por tecidos. E meus tecidos estão constituídos por células. Ou seja, dentro de mim existem níveis. E dependendo, e de todos vocês também, né? E dependendo do nível que me posicione, vou ter determinadas propriedades próprias dos tecidos, próprias dos sistemas ou próprias das células. Então, à medida que a gente estuda um organismo, e dependendo da quantidade de componentes que estudamos que fazem parte desse organismo ou desse grande sistema, vamos explorar propriedades diferentes. Então, vamos de novo. Qual é teu nome? Vinícius. Como? Felipe. Felipe e Vinícius, estão os dois juntos aí. Tu gostas, imaginemos, Felipe, né? Vinícius. Felipe, né? Tá. Vinícius, tu gostas de sorvete de laranja. Não sei se tem, mas tudo bem. E Felipe, né? Tu gostas de sorvete de chocolate. Sozinhos. Mas quando se juntam, vocês comem sorvete de vainilha. Ou seja, o fato de estar juntos faz que surja uma nova propriedade. Isso se chamam propriedades emergentes. E nos sistemas acontecem exatamente... Muito obrigado, Vinícius e Felipe, pela participação. Né? Mas isso acontece exatamente dentro das células, ¿sí? Dentro dos indivíduos. Quando células interagem entre elas, propriedades novas surgem, o mesmo com os tecidos e o mesmo com os sistemas. Tá? Propriedades emergentes. Mas o que é um sistema? Vamos a ver o que vocês acham. Um carro é um sistema? Sim. Um avião é um sistema? Também. Tá? E um computador é? Não? Sim, Vinícius? Sim, muito bem. Então, o que entendemos por sistemas? Sistemas são elementos que interagem entre eles, separados por um contexto que originam uma função. Um carro não faz sentido, o pneu de um carro, sem o resto das partes onde se integra o pneu. ¿Sí? O mesmo acontece com um avião ou com um computador. O mesmo acontece em um organismo, o sistema cardiovascular. A artéria aorta faz sentido sem o coração? Não, não faz. E por aí vamos. E o mesmo acontece com as células. Só que no caso das células, os elementos, ¿sí? Essas proteínas ou genes, configuram um sistema chamado célula. Está tranquilo? Que bom. Então, biologia de sistemas é tentar compreender, através da interação de genes e proteínas, como funciona uma célula. Tá? E para isso utilizamos redes topológicas. Topos, do grego lugar, logos, estudo. ¿Sí? Cada bolinha representa um gene ou uma proteína e as interações entre essas bolas representam conexões, que podem ser associações físicas. Exemplo de associações físicas ou fatores de transcrição. Quando interagem entre eles, sabem o que são transcrição? Permite formar um complexo que inicia a transcrição. Expressão, coexpressão, quando os genes se expressam juntos em uma situação de estresse celular. Por exemplo, bota alguma droga, induz estresse celular e isso leva, então, a que a célula... Estou olhando aqui para que aqui me mostrar uns cartazes com o tempo. Então, não tem ninguém, então estou bem. Então, coexpressão significa isso. ¿Sí? Condições de estresse celular que levam à coativação de genes. E eu consigo conectar uma série de bolinhas e tentar explicar esse fenômeno biológico. Existem vários tipos de redes. Por exemplo, redes aleatórias, redes do pequeno mundo, redes livres de escala. Redes aleatórias.
Uma célula surgiu por redes aleatórias? Sim ou não? O que vocês acham? Um indivíduo vivo, talvez. Sim. E continua assim? Sempre, todo o tempo? Nós temos algo chamado seleção natural. Então, aquilo que é aleatório, em algum momento é selecionado. E se aquilo que é selecionado permanece, se fixa. Então, as redes biológicas adoptam esta configuração aqui. Se chamam redes livres de escala. Vocês estão vendo os pontinhos? Opa! Se foi. Oh, não, se foi. Os pontinhos vermelhos aqui? Pelo amor de Deus, tem um pulso muito ruim. Olhem só como fica. Esses pontinhos vermelhos, ¿sí? São pontos que passaram por um processo seletivo. Por quê? Se vocês veem, eles estão mais perto de uma rede e a partir deles surgem novos nós, novas bolinhas. Tá? As que são mais periféricas, com certeza, elas passam por um processo seletivo talvez maior, uma pressão seletiva maior, para ver se se fixam ou não. Tá? Redes livres de escalas. Redes do pequeno mundo também tem nas células. Redes do pequeno mundo funcionam assim. Imaginemos que todos nós moramos no mesmo condomínio. Chega uma carta que é de Vinícius, chega para mim e fala, é de Vinícius. Eu vou lá e entrego para Vinícius, porque eu conheço ele. Tá? Agora, se fosse em Porto Alegre, isso seria impossível. E isso acontece nas células. Grupos de genes ou clusters de genes que trabalham juntos, ou proteínas que trabalham juntas. Muito bem, muito bem, muito bem. Vou voltar para trás. Eu estudo essas redes através de fórmulas. Essas fórmulas me permitem descrever ou conhecer propriedades intrínsecas das redes. Por exemplo, popularidade. Dentro de uma rede sempre existe uma bolinha muito mais conectada que outras. É popular. Intermediação. Por exemplo, eu para vir a palestrar aqui, alguma pessoa me contactou com um grupo daqui. Então, alguma pessoa teve intermediação alta para eu conseguir chegar. Fluxo de informação passa muito por esse indivíduo. Imaginemos, eu estou aqui, a pessoa essa está aí e aqui está a semana acadêmica da informática biomédica. Eu preciso desta pessoa para conseguir chegar até lá. Isso se chama degree, betweenness, muita intermediação. Então, pessoas que têm alto degree e alto betweenness, acho que o YouTube está mais interessante que eu, gente. As pessoas estão lá no YouTube, mas tudo bem, vamos lá. Então, a partir de aí, utilizo redes para compreender fenômenos biológicos. Então, estas são as abordagens que eu faço e as coisas que eu faço, que sempre tentar pensar, tá, vamos a utilizar a bioinformática para tentar fazer algo útil, se possível. Então, utilizamos experimentos de grandes escalas, que são exosômicas, proteômicas, transcriptômicas, enfim. Fazemos modelos preditivos e tentamos validar eles a través de biologia molecular ou biologia celular. Tá? Mas então, que tipo de doenças e que eu considero como complexa? Múltiples fenótipos, número elevado de mutações ou polimorfismos dentro da constituição genética básica da doença, resposta a diversos fármacos, ¿sí? E participação de múltiplos tipos celulares. Câncer. Câncer reúne todos esos requisitos. Asma. Asma também. Mas asma é uma doença totalmente desvalorizada, porque asma é mortal. E dentro da asma, já vou mostrar, vocês vão ver que existe uma diversidade celular muito grande e genética. Fibrose cística, uma doença que num único gene tem mais de 2.000 mutações. Ou seja, temos uma diversidade fenotípica muito, muito grande. A partir daí, posso procurar biomarcadores com redes ou posso tentar desenvolver alguns tratamentos. Será que funciona? Vamos a ver. Desafios da bioinformática, da biologia sistêmica e desafios dos modelos experimentais. Justamente aqui começa a parte, ¿sí? Que vou falar, olhem só, cuidado com a biologia de sistemas e olhem só, cuidado com esses experimentos, porque acho que ainda a gente está engatilhando nos modelos para realmente compreender como funcionam as coisas dentro das coisas. Muito bem, chaves. Gostam de chaves? Eu também. Que pena que não passam mais. Mas eu vejo
Una persona original mexicana, fica bem legal. Chaves, redes estáticas, modelos bayesianos. Imaginemos essa imagem de aí. Tu Chaves, a Chiquinha, enfim, todo mundo lá, mas aqui não está acontecendo absolutamente nada. Eu não posso rir de uma imagem como esta, porque não estou vendo uma trama. Os personagens não estão interagindo entre eles. Não está acontecendo nada. Outra coisa mais. Pensemos de novo no Chaves. Dentro do Chaves, não em todas as cenas estão todos os personagens. Em alguns momentos aparece algum e desaparece outro. A célula funciona exatamente igual. Eu posso tentar compreender como funciona uma célula através de uma rede estática, mas não estou vendo como os genes e as proteínas interagem entre eles. Na verdade, dentro da célula acontece algo parecido a esto aqui. ¿Sí? Esto es un modelo estático y este es un modelo dinámico, ¿cierto? Dentro da célula existen tempos. O tempo é importante porque muda a expressão gênica no tempo, ao longo de uma doença e nos diversos tipos celulares que participam dessa doença. A intensidade do sinal não sempre é a mesma. Dentro de uma célula, pode ser que se amplifique um sinal e apenas em outra célula não. Modelo específico. Eu não posso pensar que se eu faço uma biópsia de um paciente e analiso todas as células ao mesmo tempo, vou estar pegando toda a expressão gênica, todas as proteínas que regulam todo o processo. Porque não é assim. Existem várias células com genéticas particulares ou proteínas específicas. Então, o Chaves nos ensina muita coisa, em síntese. Asma. Uma pessoa asmática, eu sou asmático, tá? Tem aquele chiado, enfim, falta de ar. Por quê? Porque se desenvolve uma resposta inflamatória muito intensa, se contrai a musculatura lisa ao redor do vaso, da via aérea, diminui o diâmetro, tem muito mucus e tem um chiado do asma. Mas será que é fácil compreender isso ou entender isso? Vamos a ver. Participam diferentes tipos de células. Do sistema inato, temos participando, células musculares, o epitélio bronquial. Então, temos uma diversidade de células T, temos uma diversidade tão grande de células. E também temos a genética do paciente. E também temos o que desencadeou o asma, que estamos com uma doença muito complexa. Teve um trabalho, incluso, que as pessoas tiravam esputo, ou seja, veiam o que tinham as pessoas na via aérea durante um ataque de asma e tiravam de manhã, induzindo o ataque de asma controlado nessa pessoa, e encontravam neosinófilos. E quando induziam de tarde para tirar células, encontravam neutrófilos. Mesma pessoa, tempos diferentes. Tá? Vamos aos modelos em laboratório. ¿Sí? Esta bolinha vermelha representam desafios experimentais. In vitro. In vitro é uma coisa. In vitro tem um grupo de células que vocês vão fazer alguma coisa. Escolha do modelo. Eu consigo colocar, talvez, células epiteliais, mas não consigo colocar macrófagos juntos ou neutrófilos, nem a quantidade certa. Já temos um limitante. Outra coisa. Vocês já viram camundongos asmáticos? Não. Por quê? Porque a seleção os elimina. ¿Sí? Em ambientes sujos, o gato não vai estar se dando bomba, porque não tem como. Tá? Então, não existem ratos nem camundongos asmáticos. A gente induz. Induz como? Induz utilizando albúmina, por exemplo. ¿Sí? Induz uma resposta inflamatória similar a la resposta inflamatória que teria um indivíduo asmático. Similar não significa igual. Tá? Historia clínica dos pacientes, genética e dificuldade para obter mostras também dificulta a compreensão desta doença complexa. Vamos para câncer. Câncer. Em câncer, nós trabalhamos utilizando nos modelos in vitro linagens celulares. ¿Sí? Uma linagem celular se origina da biópsia de uma pessoa, onde essa célula é mantida em cultura durante muito tempo. Só que nós partimos de informação basal genética dessa pessoa e de mutações específicas. Se eu pego esta linagem com um repertório genético específico e faço um modelo em um camundongo ou em um rato, estou partindo da base de que
es un tumor ya agresivo seleccionado por la cultura de células con mutaciones específicas que va a progredir formando una masa tumoral que no necesariamente va a ser igual genéticamente que a masa que surge en una pessoa. Partimos de un prefiltro. No significa, entonces, que sean representativos los tumores de los pacientes. Otra cosa más, precisamos de camundongo con un sistema inmunológico. Ah, tú estás aí. Eu estava olhando para lá. Tenho 20 minutos, gente. Tá? Nós partimos da base, me perdi também, mas tudo bem. Tá? Enfim, sim. Precisamos de camundongos nude, sim? Que são camundongos sem sistema imunológico. Porque se eu coloco o tumor como um bichinho com sistema imunológico, já era o tumor. Então, não tem pressão imunológica. Um modelo bem artificial. Tá? Em sílico. Tudo bem, vamos a utilizar computadores para compreender acho que tenho 19 agora. Vamos a tentar compreender a expressão dos genes de células individuais ou do tumor inteiro. Imaginemos que temos uma fatia, um bolo. Eu pego um bolo inteiro com diferentes camadas de chocolate, vainilha e sei lá, moranga, enfim, morango em cima. Pego o bolo, coloco dentro de um liquidificador, aperto o botão e te dou para tomar e te falo, que sabor é, Felipe? O que tu vai falar? É sabor alguma coisa. Tá? Porque vai ser uma mistura de coisas. Bom, essa é a análise global de expressão gênica. Eu pego uma biópsia e faço um macroarrays ou um RNA-seq de tudo. Mas também temos uma opção. RNA-seq de células individuais. Mas será que eu consigo estudar todas as células que realmente me definem a dinâmica de evolução de um tumor? Sim? Será? Este é um artigo que saiu publicado este ano que fala sobre como a pressão das células entre elas modifica a expressão gênica. Ou seja, dentro de um tumor, que temos uma pressão intratumoral, temos mudanças de expressão gênica simplesmente porque as células também estão apertadas. Se eu tiro e estudo, não significa que eu vou conseguir necessariamente a mesma expressão gênica. Este é um trabalho nosso, só para mostrar como a gente não consegue muitas vezes fugir disso aí. Eu não estou aqui mostrando e trazendo soluções. Ao contrário, estou falando, será que nossas técnicas realmente o jeito que a gente está trabalhando, pelo menos que eu estou trabalhando, que acho importante a gente fazer essas críticas, estão representando aquilo que está acontecendo. Nós fazemos, este é um modelo de um trabalho, onde nós simulamos em cultura de células como seria o comportamento delas se simulamos um tratamento na quimioterapia. Em cultura, em laboratório, nós colocamos drogas, ¿sí? Y estudamos en forma aguda muchas veces, 24, 48, 72 horas. Só que a quimioterapia no funciona así. No paciente se coloca en quimioterapia, obviamente dependiendo del tipo de tumor y tenemos quimioterápicos específicos. Colocamos, en este caso estamos hablando de cáncer de mama, y se da 15 días para ver si la persona se recupera y disminuye a masa tumoral. ¿Sí? Y ahí sí se va dando periodos de descanso para a pessoa conseguir se recuperar, porque os quimioterápicos também são agressivos para outras células. Tá? Se vocês pensam, o in vitro não reflete o in vivo. Então a gente começou a fazer experimentos in vitro para ver como se comportavam as células. Conseguimos dados muito interessantes e vários dados de expressão gênica. Estes são redes, ¿sí? Onde vocês veem a apoptosis, senescência e autofagia e interações entre elas. E conseguimos de um monte de genes chegar a uns candidatos que são bem pouquinhos, uns 4, 5 candidatos, que a gente pensa que a droga que a gente utiliza, que é a doxorubicina, o mecanismo molecular é por aí. Ou seja, eu poderia tentar ver se uma quimioterapia funciona em um paciente vendo ou analisando esses genes. Talvez, talvez, talvez. Fibrose cística é uma doença muito complexa, tá? Mas é complexa porque o mecanismo que leva a doença não necessariamente. É uma proteína encarregada de transportar iões de cloreto, ¿sí?
Las personas que tienen fibrosis cística, no funciona bien esa proteína por alguna causa, se acumula cloreto y lleva al surgimiento de mucus, que es propicio para el crecimiento de bacterias. Imaginen una mutación así en todas las células de su cuerpo. ¿Tá? Existen varios tipos o grados de fibrosis cística por mutaciones que llevan a alteraciones específicas. Por ejemplo, una mutación que evita que el RNA sea traducido, una mutación que evita que el RNA sea transportado del retículo a membrana. Y así estamos hablando de varios tipos de fenotipos diferentes por causa de mutaciones. Lembrense que son 2000 mutaciones en un único gene. Este es un trabajo también nuestro, publicado el año pasado, donde nos observamos algo muy interesante. Una única mutación en homocigosis. En homocigosis, cuando los alelos son iguales, ¿sí? Faça o seguinte. Esto es tejido intestinal y esto es tejido bronquial, retal, intestinal y retal. ¿Tá? Estos son los perfiles de expresión génica. ¿Qué acontece? No son iguales. En una persona con homocigosis en tejidos diferentes, los perfiles de expresión génica son específicos para cada tejido. Eso aumenta la complejidad ainda más, porque significa que vamos a precisar de tratamientos personalizados para esas personas para conseguir controlar de alguna manera los síntomas de la doença. Doenças genéticas no tienen cura, tienen tratamiento. ¿Tá? Muy bien. Este es otro trabajo. ¿Cuánto tiempo más? 15? Tá. Este es otro trabajo más, donde fala, tudo bien, vamos a aumentar o N amostrado. Seguramente, cuanto mayor sea o N amostrado, tiene una frase que seguramente ustedes conocen, aumente o N amostrado que tende para a normalidade. ¿Sí? Cuanto más consigamos analizar en cohortes grandes, más vamos a conseguir una pesquisa de impacto y con aplicabilidad translacional. Bueno, aquí analizamos un monte de gente, ¿sí? Y observamos que para estas doenças, algunos genes trabajando en conjuntos llevan para epistasia, o sea, cuando genes individuales tienen una función, más en conjunto tienen otra función. Aumenta ainda más la complejidad de esta doença. Y cuando nos pensamos no tejido, ahí enloquecemos. Muchos trabajos se hacen con amostras de sangue. ¿Cuántos tipos celulares tienen no sangue, gente? Uma barbaridade. Eu já trabalhei com a amostra de sangue aqui embaixo. Tá? Então, isso que estou enxergando é por causa de que tipo celular? Ou é por pegar geral? Será que não vai mudar de pessoa a pessoa? Bom, então, gente, acontece isto. Modelos in silico representativos de modelos in vitro ou in vivo? Será que se podem fazer? Modelos in vitro ou in vivo representativos da doença? Será que são? Modelos in silico representativos de doenças? Será? Y siempre caímos en este loop, que yo llamo biológico, de la heterogeneidad celular, variabilidad intermostral y dinámica de los procesos, porque los procesos acontecen se mexendo, no están estáticos lá. Tá? Y todo esto sujeto a evolución, presión selectiva. ¿Sí? Entonces, ¿será que lo que yo faço realmente funciona? Llega un momento que tú te preguntas tomando chimarrón olhando para a janela. ¿Será que es útil? Bueno, tenemos algunas cosas interesantes. ¿Sí? Opa, me fui, no sé para dónde. Tá. Entonces, ¿qué es importante cuando a gente trabaja no que vocês pesquisen analizando biología? ¿Sí? Primero, partir da base que tenemos que ser humildes. Tá? No podemos pensar que a gente vai descobrir tudo. ¿No? Então, vamos lá. Primero, conocer las limitaciones propias. Eso es bien importante. ¿Sí? Ver cuán representativo es ese modelo que estoy haciendo de la realidad biológica que estoy estudiando. Procurar ayuda sobre aquello que no sabemos. No precisamos saber todo. Yo me considero una persona que no sé muchas cosas y fico preguntando un montón de cosas para colaboradores o amigos. ¿Tá? Porque es bueno procurar ayuda. ¿Sí? Aprender sobre otras áreas. Soy geneticista. Bueno, vamos a aprender un poco de computación. No es porque voy a ser un mejor cientista de la computación, no es mi objetivo, sino es preciso me comunicar con aquella persona que consigue me ayudar. Existe la probabilidad de que modelos complejos no respondan absolutamente nada. Existen un montón de trabajos de biología de sistemas que son tan complejos y tan bonitos que yo dudo que sean reales. ¿Tá?
bonito no significa real. Por eso precisan de ser validados. Ahí cuando entra a validación experimental. ¿Tá? A resposta de uma pergunta simples pode ser complexa demais para ser modelada. Isso também. Colocar uma seção de limitações nos artigos é fundamental. ¿Sí? Fundamental. A gente está acostumado a escrever artigos para convencer referís. A gente sabe onde estão os buracos. Ai, não sei. É mentira. Todo mundo sabe, tá? Então, vamos a escrever uma seção de limitações falando nós somos cientes disto. Não significa que tu não está criticando. Ao contrário, ciência se vai construir na base da crítica. O referí sabe, eles sabem o que estão fazendo. Eles estão bem encaminhados. É como eu enxergaria uma seção de limitações. Mas funciona ou não? E agora tenho uns 10 minutinhos para explicar, a ver se fiz alguma coisa que funciona. Este é um exemplo de um trabalho, ¿sí? Onde procurava uma rede biomarcadora de asmáticos severos, que são pessoas que não respondem a corticoides, e consegui uma coisinha como esta aqui. Bom, publiquei, não tínhamos grana para testar, então foi. As pessoas também têm que comer, têm que publicar coisas. Publiquei. Bom, passou o tempo e me escreveu um cara, que é este daqui, e me falou, cara, já testamos alguns dos targets da AstraZeneca, lá testamos e, cara, a rede está boa, continuo lendo os teus trabalhos. Eu falei, olha só, alguém me lê, primeiro. E segundo, funciona, parece que não está tão errado o modelo, ainda sendo estático. Pode ser sorte? Pode. Biologia é probabilidades. Teste de diagnóstico precoce da fibrose cística que está no SUS de Rio Grande do Sul. A gente fez, junto com a professora Luisa e a Tayana Rispoli, que estão agora em Canadá, e a gente fez toda uma abordagem para tentar identificar frequências de genes mais abundantes na região de Rio Grande do Sul, incorporar em um teste de diagnóstico que seja barato. E nós conseguimos. E está no SUS. Então, dá para fazer coisas úteis ainda com métodos muito reducionistas, mas trabalhando de uma forma bem específica. O mesmo fizemos para o Brasil, em 2020. Tá? Então, dá para fazer. Então, dentro da biologia sistêmica, ou da biologia baseada no reducionismo, ou na combinação das duas, precisamos sempre de bons candidatos. Só que isso não é fácil. Precisamos sempre de critérios a priori necessários, baseados e atrelados a nossas próprias limitações. Sim? No pior dos casos, se não der certo, que pode acontecer, pelo menos tentamos. O fato de fazer um modelo racional, não necessariamente bonito, mas racional, ¿sí? Bem pensado e com muita discussão, é o que nos permite criar modelos mais realistas ou representativos. Reduzimos as chances de erro, mas, de novo, conhecendo as limitações inerentes de nossa estratégia. ¿Sí? Gente, muito obrigado. Opa, me fui. E me fui, gente, me fui. Tchau. Oi, pessoal. Alguém tem alguma dúvida para fazer para ele? Deu para entender alguma coisa? Tem uma dúvida? Fala, Tiago. Quando tu usa um sistema, né, do organismo humano, é diferente de tu tratar uma célula que tu tem o controle do que tu está dando, também é diferente do animal, camundongo, por exemplo, que são isogênicos, tu controla a alimentação. Agora, quando tu tem a população, tu tem, além da diferença por exemplo, asiático, enfim, muda a população, tu tem, eu estou falando isso por causa da resposta imunológica, né? Então, eu queria saber como é que tu consegue separar essas amostras e fazer esse estudo,
identificar uma via. Como é que tu consegue separar essa via verdadeira? Porque é difícil tu ter essas análises. Como é que tem um controle desde a alimentação, enfim, é difícil, né? Claro, exatamente, por isso te falo. Mas aí está, quando estou trabalhando em um modelo in vitro, eu não coloco, num momento de escrever o artigo, falar este representa funcionamento do câncer em humanos, porque não é na linhagem. Exato. Por isso te falo, eu acho que é importante a gente tentar escrever nossos artigos da maneira correta. Porque da maneira que a gente lê os artigos, pensa que aí está e não está, aí está o tratamento e não está, porque o próprio autor comete o erro, entre aspas, de fazer uma pesquisa in vitro ou in vivo translacional quando não foi feito o teste clínico. Porque hoje faz um tratamento, uma linhagem tumoral, por exemplo, com quimioterapia, descobre, mata tudo, descobrir a cura do câncer, só que quando tu vai lidar dentro do organismo, não é assim que funciona. Tem o metabolismo, pressão imunológica, a genética do paciente, a evolução própria do tumor, e se tem metástase, nem falemos. Por isso é importante, acho que fazer um pouco de meia culpa das coisas e falar, olha só, meu trabalho é este, mas tem isto que nós não conseguimos resolver, ou não estamos tentando procurar a solução, no lugar de apresentar tudo tão bonito, né? Aquela tela linda. Essas análises que tu faz, pega de um banco de dados. Sim. E esse banco de dados, ele tem bem descrito, assim? Sim. Por exemplo, imaginemos que agora estamos fazendo um trabalho para ver como se comportam umas células tumorais em determinadas condições de cultura. No início, eu comecei ao revés. Não comecei pelo experimento, comecei pela base de dados. Analisei todas as condições de cultura e fizemos as mesmas condições de cultura para tentar utilizar essa base de dados e que refleta realmente o comportamento biológico. Porque imaginemos que tu tens células que tu tratou com, sei lá, com RPMI, um meio de cultura, e 10% de DMCO no controle. Eu pego uma célula com expressão gênica, só que foi em PBS, o controle. Não vai ser o mesmo, cara. Por mais que eu fale que sim, existe uma porcentagem que não seja citotóxico, depois de citotoxicidade, entende? Então, todas essas coisinhas acho que temos que cuidar um pouquinho mais, esses detalhes. Sim, obrigado. Tem mais uma dúvida aqui no YouTube, da Thalita Nascimento. Boa tarde, professor. Que conhecimentos eu preciso buscar para trabalhar com biologia de sistemas? É assim, primeiro, saber biologia, cara. Eu acho que saber biologia da base é muito importante. Dentro dessa compreensão da biologia transcriptômica, analisar dados de macroarrays, eu conheço Thalita hoje, e René Assec também são importantes. Trabalhar um pouquinho com R ou outra linguagem de programação também são importantes. E procurar grupos de pesquisa que trabalhem também em laboratório e não fiquem só fazendo análises in silico. E falo isso porque, às vezes, os bioinformatas, estatísticamente, um modelo responde, mas biologicamente não é real. Biologicamente é invalidável. Então, como tu sabes que algo que por mais que estatisticamente dê na matemática é real, validando em um modelo experimental? Só que se tu fazes um modelo absurdamente grande que um pesquisador não consiga validar no seu laboratório, fica num modelo teórico. Então, a translação entre bancada e computador e vice-versa é fundamental. Então, além de aprender tudo aquilo, também conhecer um pouco de experimentos em laboratório. Mais alguma dúvida? Então, acredito que seja isso. A gente gostaria de agradecer a presença do palestrante. Obrigado pelo convite. E a gente vai entregar uma lembrancinha para ele daqui a pouco. E vai ter um intervalo agora e a gente volta às 4h30.